Olá pessoal, retomando nossas aulas, eu prometi a vocês que o método das partidas dobradas seria visto na aula seguinte, aqui estamos nós. O que é o método das partidas dobradas, né? O que é que isso quer dizer? É esse método que vai ser utilizado para a gente efetuar os registros contábeis na empresa. Vai ser a lógica que a gente vai utilizar para efetuar o registro. Então, na essência, como é que a gente pode edificar esse método, né? Padovese, ele diz o seguinte, que é o método utilizado pela contabilidade para a realização dos registros, porque o mesmo valor é lançado duas vezes, no mínimo em duas contas. Então, por que o mesmo valor é lançado duas vezes, no mínimo em duas contas? Se a gente começar a se lembrar lá do balanço patrimonial, que o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo e do patrimônio líquido, a gente vê que tem que estar em uma situação de equilíbrio. Então, para a gente manter essa situação de equilíbrio, a gente lança o mesmo valor, no mínimo em duas contas. Na verdade, pode ser duas ou mais contas, desde que esse valor ele mantenha a igualdade entre a essência das contas. Como assim? O mesmo valor que eu lanço para uma conta de essência devedora ou para contas de essência devedora, o total do que foi lançado no saldo devedor tem que ser igual ao total que será lançado no saldo credor. Seja esse saldo, né, dentro do lançamento, composto por uma ou mais contas. Tá? E por que isso? É justamente para a gente manter esse equilíbrio, que nem está aqui nessa balancinha. Então, o Padovese ainda diz que a finalidade, né, de se lançar em dois lugares é manter a equação de equilíbrio patrimonial em situação de igualdade. Então, bora voltar lá para o balanço, tentar relembrar. Eu disse para vocês que o saldo do passivo mais o saldo do PL, ou seja, as contas credoras, né, dentro do balanço passivo mais PL, elas representam a origem dos recursos. Então, se a gente tem uma origem, consequentemente depois a gente tem uma aplicação, que é realizado no ativo. Então, essa origem, esse recurso, ela tem que manter o mesmo saldo, né? Não tem sentido a gente ter a origem de 100 no mesmo lançamento e a aplicação de 50. E onde é que está os outros 50? Então, por isso que a gente lança segundo o método das partidas dobradas, ou seja, o mesmo valor na origem vai ser o mesmo valor na aplicação, justamente para a gente manter esse equilíbrio patrimonial, né, em situação de igualdade. Ou seja, o total do ativo será igual ao total do passivo mais o PL. Então, a gente tem o quê, né? Uma regrinha do método das partidas dobradas, que diz o seguinte: a todo débito corresponde crédito de igual valor, ou a todo crédito corresponde débito de igual valor. Ou seja, como eu disse para vocês, em um lançamento que a gente faz, em um registro contábil que a gente realiza, todos os lançamentos que estão sendo feitos a débito devem ter o mesmo valor dos lançamentos que estão sendo feitos a crédito, né? Seja esses lançamentos utilizando duas contas, uma débito e uma crédito, ou mais contas, certo? Mas o que importa é que o saldo devedor seja igual ao saldo credor. Essa é a regra. Se você fizer um lançamento que esse saldo não está igual, então esse lançamento está errado, segundo o método das partidas dobradas. Então, a gente tem o seguinte. Então, a gente já sabe que, quando a gente efetua um registro, a gente vai seguir o método das partidas dobradas. Quais serão os elementos que irão compor esse lançamento contábil, né? Então, cada registro que a gente faz é correspondente a um evento econômico que ocorreu dentro da empresa, né? Dentro da entidade. Então, para a gente conseguir ter um controle maior, a gente precisa, além do registro em si, a gente precisa ter algumas outras informações, né? Então, de maneira mais ou menos resumida, quais são as informações que vão compor o lançamento contábil? A gente tem que ter a data da operação, isso é básico, a gente tem que saber o dia que ocorreu cada operação. Aí, respeitando agora o método das partidas dobradas. A gente tem que ter a conta contábil a ser debitada, e a gente sabe que a todo débito corresponde a um crédito. Então, a gente tem que ter a conta a ser creditada, certo? E a gente também tem que ter o histórico, ou seja,
A gente já tem lá as contas, né, que a gente viu que elas são classificadas dependendo da essência do que ela está registrando, se são contas de ativo, se são contas de passivo, mas ainda assim, por mais que a gente tenha as contas, às vezes para a gente ter o detalhamento da operação, a gente precisa de um histórico. Né? Por mais que a conta retrate, no nome da conta, retrate o elemento que ela está se reportando dentro do patrimônio da empresa, a gente precisa ter um histórico. Esse histórico ele pode ser sucinto, tá? Mas ele deve possibilitar o entendimento do lançamento, ou seja, às vezes é necessário a gente tá no, por exemplo, nós estamos em dezembro, no fechamento do balanço, identificamos algum lançamento que a gente acredita que foi registrado errado no mês de janeiro. Então, para a gente fazer uma pesquisa, né, dentro dos registros correspondentes ao mês de janeiro, às vezes é necessário que a gente vá ver o histórico de cada lançamento para poder identificar. Além de que o histórico ele vai reportar também, por exemplo, se nós efetuamos a compra de uma mercadoria e vamos pagar a prazo. Então, tem que ter lá, né, pode ter o número da nota fiscal para a gente saber que aquele valor corresponde àquela nota fiscal, porque a gente pode ter mais de uma transação, por exemplo, com diferentes fornecedores que têm o mesmo valor. Então, como é que a gente vai identificar qual nota corresponde a cada fornecedor? Então, é necessário se manter esse histórico justamente para a gente ter essa memória. No momento que precisar consultar, a gente vai ter lá. E o valor, né? A gente, tudo em contabilidade, a gente registra a valor monetário. Então, recapitulando, a gente tem a data da operação, as contas, que uma é devedora, outra é credora, o histórico e o valor, certo? Aí, a gente faz o registro, a gente chama os livros contábeis, né? É onde se faz os registros. Hoje, na maioria das empresas, esses livros são salvos em meio digital, né, através de arquivos de computadores, mas há algum tempo atrás realmente eram livros, né? O contador ele escrevia e até a profissão contábil era conhecida como guarda-livros, justamente porque era a pessoa responsável pelos registros contábeis que eram feitos em livros. Então, trouxe aqui dois. A gente tem o livro diário, certo? Nesse livro, todos os registros eles são realizados em ordem cronológica, ou seja, à medida que vão acontecendo, a gente vai registrando. E qual é a preocupação, né? Qual é o objetivo desse livro? É a listagem dos fatos. É no livro diário que a gente tem um detalhamento maior daquela operação, né? O histórico, ele continua sendo sucinto, mas ele acaba dando um detalhamento maior daquela operação. E uma observação em relação ao livro diário é que eles não podem ser deixados espaços em branco. Ou seja, como você segue a ordem cronológica, ele não pode ser rasurado e não pode ter espaços em branco. O livro diário ele acaba servindo mais naquela situação que eu comentei, né? Você precisa rever lá um lançamento, então você precisa saber dos detalhes, está lá escrito no diário. Mas em relação à consolidação dos saldos das contas, não é tanto o livro diário que a gente utiliza, até porque ele organiza não por sequência de contas, ou não é por grupamento de contas, mas sim pela ordem cronológica, certo? E o outro livro que a gente tem é o Razão, né? Depois que a gente faz esse registro no diário, a gente passa os registros para o livro Razão. E no Razão, a ordem são as contas contábeis, ou seja, os lançamentos vão ser feitos em cada conta. A gente vai abrir o que a gente chama abrir o Razão da conta e efetuar o registro em cada conta. E qual é a informação que esse livro traz, né? É a apuração dos saldos de cada conta do item patrimonial. Então, se você está no meio do mês e precisa saber quanto está registrado no seu caixa, então você vai consultar o Razão da conta caixa, para saber até o momento como é que está lá os lançamentos, se você tem, quanto é que está o saldo da tua conta caixa. E como também outras contas. Então, eu trouxe para vocês um exemplo que foi elaborado a partir do livro do professor Padovese, que a gente vai acompanhando cada lançamento e vai verificando tanto o registro no diário quanto o registro no Razão, só para vocês ficarem com
o método das partidas dobradas bem afiado. Na aula anterior, a gente acabou vendo lançamento a lançamento, mas a gente ia modificando dentro do balanço, né? A cada lançamento, a gente estava apresentando um balanço diferente. Isso não ocorre na prática, certo? Porque, dependendo da empresa e do número de operações que ela tem, é praticamente impossível a gente registrar ou apurar um balanço patrimonial a cada operação, porque as atividades das empresas são muito dinâmicas, então a todo momento está tendo operação, a todo momento você pode estar vendendo, comprando mercadoria e assim vai. Pronto. Então, os nossos lançamentos, né, vão ser a empresa de José e João, que eles abriram uma lanchonete. Então, nesse primeiro mês, a gente vai ver que são lançamentos mais básicos, em questão de organização da empresa e tal. Então, a primeira operação que foi realizada foi a integralização do capital social, ou seja, José e João pegaram o dinheiro e colocaram na empresa, né, investiram na empresa. Aí a gente observa o seguinte, que o valor que os sócios, né, colocaram na empresa em espécie foi de 500 unidades monetárias, melhor dizendo. Então, nessa informação, a gente já tem aqui, já consegue identificar quais foram as contas que vão ser, que a gente vai utilizar para registro dessa operação. Quando ele diz que o valor que os sócios colocaram foi em espécie, a gente tem que foi em dinheiro. Então, ou a gente pode colocar esse dinheiro dentro da empresa, no caixa da empresa, ou pode colocar em banco. Aqui eu coloquei como caixa, certo? Sendo que colocar o dinheiro em caixa é a aplicação. E onde foi a origem desses recursos, né? Vieram dos sócios. Então, qual é a conta que vai expor os recursos que vieram dos sócios, né? Então, bora lá. Que será o capital social. Então, sendo que a gente já sabe quais são as contas, que a gente vai fazer um lançamento. Caixa, capital social. Mas qual conta será débito, qual conta será crédito, tá? Aí tem a observação aqui, né? O caixa é um bem, certo? E a gente viu que quando a gente tem um bem, a gente tem o quê? Tem um ativo, né? Então, portanto, o caixa é um ativo. Os sócios estão colocando dinheiro dentro do caixa da empresa. Então, o que é que está acontecendo com esse caixa, né? O caixa está aumentando. Então, qual é o lançamento? A gente faz o lançamento aqui na natureza para aumentar o saldo de uma conta do ativo, né? Deixei aqui em branco para vocês aí responderem. Qual é a natureza? Então, se a gente sabe que o caixa é um bem, se é um bem, é um ativo, o ativo tem que essências? A gente viu que as contas do ativo, elas têm essência devedora. Então, para aumentar o saldo da conta do ativo, ou seja, para aumentar o saldo da conta do caixa, que né, nesse caso aqui, a gente precisa fazer um lançamento a débito, tá? Então, vai entrar R$500 a débito. E o contrário, né? O capital social, que é a conta que vai discriminar os recursos que foram colocados na empresa pelos sócios, é uma conta do PL. O PL tem a essência oposta do ativo, né? Credora. Então, para aumentar o PL, a gente faz um lançamento a crédito. Quando a gente vai lembrar do método das partidas dobradas que a gente acabou de ver, ele diz o seguinte: a todo débito haverá um crédito correspondente. Então, se você já identificou que os 500 que vão entrar no caixa no lançamento a débito, ou seja, a contrapartida só poderá ser um crédito. Agora, o crédito em que conta? No nosso caso aqui é no capital social, certo? Que é uma conta do PL. Então, como é que ficaria aqui o registro no livro diário, né? Primeiro vem a conta débito, certo? Sim. Primeiro você coloca aqui, identifica o diário, né? A cidade da empresa, a data, certo? E vem para o lançamento. Qual foi o primeiro lançamento? Caixa A Capital Social. Esse A Capital Social está se referindo à conta credora. Em que valor? Em 500. Eu não dupliquei aqui o valor porque, como é o mesmo, não tem essa necessidade. Se a gente tivesse mais contas, né, nesse lançamento, a gente teria que discriminar qual valor entrou em cada conta. Tá? E qual é o histórico, né? Valor de entrada de capital social para a constituição da empresa conforme contrato social. Então, foi esse o valor que os sócios colocaram, então esse é o registro
de integralização do capital social. Como é que fica isso no razão, tá? Como a gente viu, lá no diário, a lógica de escrita do livro é por ordem cronológica. Aqui no razão é por conta, tá? Então, bora entender aqui, né? Eu coloquei mais ou menos como é que ficaria uma conta dentro de um sistema contábil. Então, a gente vê aqui que em cima a gente tem o título da conta, certo? O nome da conta, que é conta caixa, e a gente tem esse código. E o código das contas, eles vão corresponder ao código do plano de contas da empresa. Então, toda empresa ela deve ter um plano de contas, certo? Bem estruturado, e que cada conta ela vai ter um códigozinho. Então, à medida que esse livro, que essas contas elas vão saindo da maior ordem para a menor ordem, que vai sendo detalhado, a gente vai colocando esses subtítulos, certo? Geralmente o raciocínio as contas que começam com 1 são contas de ativo, as contas que começam com 2 são contas do capital social e do passivo, 3 para receita, 4 para despesa. As contas que começam com o numeral 3 e o numeral 4. Então, bora ver aqui esse lançamento dentro da conta caixa. A gente tem a data que ocorreu. Esse CP aqui é contrapartida, certo? Então, a gente está fazendo um lançamento na conta caixa, mas a gente sabe que esse lançamento ele tem que ter uma contrapartida, né? Respeitando o método das partidas dobradas. Então, a contrapartida é na conta 231, que a gente vai ver qual é a conta 231. Qual é o histórico? Integralização do capital social em dinheiro. Você vê que no livro Razão, o histórico ele é um pouquinho mais resumido. O lançamento foi feito a débito da conta, certo? Qual é o saldo? R$500 a débito, porque é o primeiro lançamento que a gente está fazendo dessa conta, tá? E isso foi o débito na conta caixa. A gente vai ver agora onde foi o crédito, né? A gente viu que foi na conta capital social. Então, a mesma coisa, o nome da conta, o código da conta, que é 231. Se vocês estão observando, qual é a contrapartida do lançamento na conta caixa? A conta 231. Quem é a conta 231? A conta capital social. Então, quais são as informações que estão aqui? A data, a contrapartida, que no caso é a conta 111, que corresponde ao código da conta caixa. O histórico, que é o mesmo, certo? Só faltou aqui em dinheiro. Qual foi a essência do lançamento dentro da conta capital social? É uma conta de essência credora, então é R$500 a crédito. Qual é o saldo da conta? R$500. Qual é o resumo aqui? Crédito. Então, aqui eu tenho um débito e aqui eu tenho um crédito. Então, esse lançamento está correto, certo? Então, a segunda operação. A gente comprou, os sócios compraram, né, o prédio da lanchonete. Então, a empresa comprou a lanchonete por 200 à vista. Prédiozinho aqui, ó, da nossa lanchonete. Então, bora entender como foi esse lançamento, né? Se comprou um prédio é um bem, ela adquiriu um novo bem, certo? Então, se ela adquirir um bem, ela tem mais um ativo, tá? Então, para aumentar o ativo, a gente faz o lançamento aqui. A gente já viu no lançamento passado que quando a gente quer aumentar o ativo, a gente faz um lançamento a débito. Sendo que a gente viu que no ativo, o ativo é uma aplicação e tem que ter alguma origem desse recurso, né? De onde é que veio esse recurso? No nosso caso aqui, na verdade, só ocorreu uma mudança entre contas do ativo. Os sócios não colocaram mais dinheiro e nem pegaram nem financiaram o prédio. Então, a origem desse recurso ela não veio do passivo. Na verdade, só teve uma modificação da composição das contas do saldo do ativo. Por quê? Porque foi utilizado dinheiro para comprar o prédio, ou seja, o dinheiro saiu do caixa da empresa. Então, se esse dinheiro saiu do caixa da empresa, está havendo uma diminuição nesse caixa, tá? A gente sabe que o caixa também é uma conta de ativo e quando a gente vai aumentar o saldo dela, a gente faz um lançamento a débito. Então, qual é o contrário? Então, para diminuir, a gente faz um lançamento o quê? A crédito. E também respeito
ao método das partidas dobradas, se a gente fez um lançamento a débito no prédio, a contrapartida tem que ser a crédito. Como nós compramos o prédio à vista, esse crédito vai ser na conta caixa. Então, como é que vai ficar o lançamento, né? A gente já mudou a data aqui, ó, porque mudou, é outra operação. Então, é débito de prédio, crédito de caixa, ou seja, prédio a caixa. A gente tirou o dinheiro do caixa para comprar o prédio. Qual o valor? De 200. Qual o histórico, a aquisição do prédio da lanchonete à vista? Então, qual é o nosso... Como é que vai ser o lançamento no Razão, né? A conta devedora foi a conta prédio, que tem um código aqui, vocês estão vendo que já está mais detalhado. Ou seja, dentro, você viu que a conta caixa era 111, aqui já está 123, é porque tem outras contas aí no meio do caminho. A gente vai ver com mais detalhes o plano de contas. Qual foi a data da operação? No dia 15. Qual é a contrapartida? Ou seja, se a gente está fazendo débito na conta prédio, teve uma contrapartida, é a conta 111, que no caso é a nossa conta caixa. Qual é o histórico? Compra da lanchonete ou compra do prédio da lanchonete. Eu coloquei aqui resumidinho para vocês conseguirem ver no slide. Qual foi o lançamento, o valor do lançamento? 200 a débito. Então está aqui registrado 200 a débito. Qual é o saldo da nossa conta prédio? 200 a débito. Bora ver agora a nossa contrapartida. A gente viu que a contrapartida foi na conta caixa. Vocês estão observando que no Razão a gente mantém o histórico da conta. Então, estava lá o primeiro lançamento, que foi a integralização do capital, e agora o segundo lançamento, que foi a compra do prédio da lanchonete. Então, a gente tem aqui, ó, no dia 15 do 1, qual foi a contrapartida? 123,02, que é a mesma da conta prédio. Qual o histórico? Compra da lanchonete. Esse lançamento agora é o quê? De essência credora. Então, tá aqui, ó, 200 a crédito. Então, qual é o saldo atual dessa nossa conta caixa? A gente tinha um valor a débito, saiu R$200 a crédito. Então, quanto é que foi que ficou? R$300. Então, o que é que a gente observa? Que os lançamentos a débito nas contas do ativo aumentam o saldo. Os lançamentos a crédito diminuem. Então, a gente tinha 500, teve um lançamento a crédito, ficou com o valor o saldo de 300. Também a débito, certo? Não é com a essência devedora. Agora, nossa terceira operação, certo? O que foi que aconteceu nessa terceira operação, né? Nós tivemos uma nova integralização de capital, sendo que agora os sócios não colocaram dinheiro na empresa. Eles fizeram essa integralização por equipamentos. Então, o que foi que ocorreu? A empresa recebeu mais recursos do sócio, sendo que esses recursos não foram em dinheiro, foram em bens, certo? Foram em equipamentos. Qual foi o valor? R$200. Então, qual foi o que aconteceu, né? Os sócios integralizaram capital social através da aquisição para a empresa de uma geladeira e uma chapa para fritura, por R$200, os dois, certo? Como é a essência, tanto da geladeira e quanto da chapa, a gente vai colocar todas elas na mesma conta. O que é que a gente vai ver aqui, né? A geladeira e a chapa são bens. Está entrando na empresa. Então, para aumentar o ativo, a gente vai fazer um lançamento a débito. Os recursos, por sua vez, vieram dos sócios, pela integralização do capital social, tá? Então, a origem dos recursos que deram para comprar essa geladeira foram dos sócios, tá? Sendo que os sócios não colocaram dinheiro para a empresa comprar, os sócios deram a geladeira e a chapa. Então, a gente percebe que se os recursos vêm do sócio, onde é que está a nossa origem dentro do capital social? Então, o capital social é uma conta do PL, certo? Então, como é que a gente faz para aumentar uma conta do PL? A gente sabe que o PL tem essência credora, então, para aumentar o saldo da conta do PL, a gente tem que fazer um lançamento a crédito nessa conta do capital social. Como é que vai ficar no nosso histórico? A gente tem aqui o diário, né?
já mudou a data porque é outra operação. E débito na conta equipamentos, crédito na conta capital social. Então, o valor de equipamentos entregues à empresa a título de entrada de capital. Esse é o nosso histórico, certo? Que a gente percebeu que tem equipamentos que estão entrando na empresa a título de entrada de quê? De capital social. Tá ok? Então, como é que vai ficar esse lançamento no nosso razão? Como é que a gente vai acompanhar aqui? Está entrando equipamento, a gente está aumentando o ativo, a gente tem que fazer um débito, né? Então, bora ver aqui. A nossa conta equipamentos, o histórico o código já é outro. Então, no dia 20/1, né, houve a integralização do capital social por equipamentos, certo? Qual foi o valor total dos equipamentos? 200. Esse valor foi lançado a débito. Qual é o saldo na nossa conta? A gente não tinha nenhum lançamento anterior, é o primeiro lançamento que a gente faz nessa conta. Então, o saldo dela fica a 200. Então, qual foi a contrapartida, certo? Aqui, contrapartida desse lançamento. Foi na conta 231. Quem é a conta 231? É a conta capital social. Aqui, na conta capital social, a gente já tem um lançamento anterior. Então, a gente já tem um histórico. A gente vai alterar o saldo da conta, né? Então, bora ver para esse lançamento agora. No dia 20/1, a gente integralizou capital social por equipamentos. Vocês estão percebendo que aqui eu já estou resumindo mais, cortando um pouquinho as palavras para poder caber. Qual foi a contrapartida? A conta 123.03. Qual é o correspondente? Equipamentos, tá? A contrapartida no capital social é de eficiência credora, né? Que a gente está aumentando o valor do saldo dessa conta. Então, qual é o nosso novo saldo atualizado para a conta capital social? É de R$700. A crédito, né? Com a essência credora. Então, nossa quarta operação, tá? Se eu não me engano, é a última. Qual foi a nossa quarta operação, né? Nós compramos materiais em embalagens, materiais que serão utilizados na atividade operacional da empresa, tá? E a gente comprou a prazo esse material, certo? Então, se a gente comprou a prazo, o dinheiro não saiu do caixa, tá? Alguém está financiando a gente, certo? Qual foi o valor? De 100. Então, bora lá começar a entender, né? Os materiais e as embalagens servirão para a produção dos lanches, portanto, são bens da empresa, né? Quando a empresa começar a produzir os lanches, né, nossa lanchonete começar a entrar em funcionamento, a gente vai utilizar esses materiais e essas embalagens para produzir esses lanches e entregar aos clientes. Então, são bens da empresa, são ativos, né? A gente já sabe onde é que está a aplicação. Então, mesma lógica, para aumentar o ativo, qual é o lançamento? A gente vai fazer um lançamento a débito. Qual é o valor? 100, que foi o valor da compra dos materiais. Sendo que, qual foi a origem desses recursos, né, para a gente comprar esses materiais e essas embalagens? Quem foi que pagou? No caso, nós não pagamos à vista. Então, tem alguém financiando a empresa, tá? Então, quando a empresa ela compra a prazo, quando ela não paga no momento, ela está adquirindo uma dívida. Isso é na nossa vida também, né? Se a gente vai comprar alguma coisa e está comprando a prazo, coloca no crediário, no cartão de crédito, a gente está adquirindo uma dívida, né? Aí a empresa adquiriu uma dívida junto aos fornecedores desses materiais. A conta contábil que a gente vai colocar é a conta denominada fornecedores, ou seja, para a gente entender que a gente está devendo a essas pessoas. Dentro do plano de contas da empresa, você tem que fazer um registro dos fornecedores, tá? Você tem que cadastrar esses fornecedores dentro do sistema da empresa para que você consiga identificar o quanto você deve a cada um. Para fins de informações, você pode pegar no sistema o saldo total da conta fornecedores, né? Mas a gente vai entender que dentro do saldo total daquela conta, se tem dívidas com diversos fornecedores. Então, a título de exemplo, a gente acabou não colocando o nome, mas dentro da empresa acontece isso, né? Cada conta
do grupo fornecedores, né, do subgrupo fornecedores, tem lá o nome de cada fornecedor e as informações de cada fornecedor, né, para a gente conseguir saber a quem a gente está devendo, tá? Sim, aí voltando. Se a gente adquirir uma dívida com os fornecedores é uma conta de que grupo, né, dentro do balanço patrimonial. Se é uma dívida, é um passivo, porque a gente tem uma obrigação perante essas pessoas, né? A gente precisa pagar o que a gente deve. E qual é a essência qual é a essência da natureza das contas do passivo, né? Devedora ou credora? A gente viu que passivo e PL, a essência das contas são credoras. Então, se a gente está adquirindo uma dívida e quer registrar, a gente precisa aumentar esse saldo da conta fornecedores. Então, para aumentar o passivo, a gente faz um lançamento a crédito, certo? Então, como é que vai ficar esse registro, né? No nosso diário. A gente viu aqui, ó, que a data modificou novamente, porque é a data dessa operação. Então, qual foi esse lançamento? Débito de materiais de consumo, certo? Que são os materiais que vão ser utilizados na produção. E crédito de quem? Crédito da conta fornecedores, que é uma conta do passivo. Qual foi o valor? 100 unidades monetárias, vamos dizer assim. Qual é o histórico? Tá? Compra de materiais e embalagens a prazo. Compramos materiais de consumo a prazo. Para ter mais detalhes, você poderia colocar conforme, nota fiscal, número tal e tal e tal e tal. Para você conseguir identificar que aquela transação está relacionada a um documento e esse documento foi no fornecedor tal. Os registros nas empresas ocorrem assim. A maioria dos registros eles têm que estar embasados em documentos, certo? De preferência externos. Mas tem algumas transações que acabam acontecendo dentro da empresa que documentos internos, né? As empresas fazem protocolos e tal, e acabam sendo utilizados também para fins de registro. Porque é o seguinte, gente, os registros contábeis, eles não são realizados, eles são realizados porque a empresa realizou eventos, né? Teve alguns eventos econômicos que deram base. Então, o contador, ele precisa estar respaldado em documentos para poder se realizar esse registro. Esse documento pode ser externo, ou seja, como a gente viu aqui no exemplo, uma transação com fornecedores, o fornecedor vai emitir a nota fiscal, a empresa vai receber essa nota fiscal com a mercadoria e vai realizar esse registro. Mas podem ter alguns eventos que ocorram, que a gente faz os lançamentos dentro da empresa, mas ainda assim se precisa ter um documento, se precisa ter algum registro do que ocorreu, para a gente entender qual foi esse evento econômico que gerou esse lançamento, certo? Até para a questão de segurança da informação, não é chegar dentro do sistema contábil e efetuar lançamento sem nenhum embasamento. Então, o que geralmente acontece, né? Como acontece? A gente faz esse registro dentro do sistema e o sistema ele acaba gerando um número de documento do sistema. Então, como é que vai ocorrer o procedimento, né? A pessoa que fez o registro vai anotar esse número de documento gerado pelo sistema dentro, nesse documento que serviu como base do registro, ou seja, a nota fiscal, uma fatura, enfim. Você vai e anota. Por quê? Se por acaso algum dia der um problema, você precisa, através da nota, saber qual foi o número do registro que foi feito dentro do sistema, é só você digitar lá dentro do sistema o número do documento que foi efetuado no sistema e o sistema vai buscar esse registro para vocês. Como também, por exemplo, o contrário, né? Você viu o lançamento dentro do sistema e precisa identificar qual é esse documento. Então, você vai lá, abre o registro, vê lá no histórico qual foi a nota fiscal, né? Que respalda aquele lançamento. E você vai no arquivo da empresa com essas informações, no arquivo geral, né, da empresa, vai com essas informações e consegue coletar esses documentos, tá? Sim, voltando para o nosso exemplo. Qual foi o registro no razão, né? Nenhuma das duas contas, elas tinham um registro anterior. Então, o nosso saldo vai ser correspondente ao valor desse último registro que nós efetuamos.
tá? Vocês estão observando aqui, ó, que o fornecedor está começando com o numeral 2, que é justamente a convenção do plano de contas. Mas bora lá, para o débito, né? Para a conta materiais de consumo. Então, a conta é materiais de consumo, o código é outro, já mudou, é 117.02. E dentro do lançamento, né? Qual foi a data? Foi no dia 30/1. Qual é a contrapartida? A conta 211.02. Quem é essa conta? A conta fornecedores. Qual foi o histórico? Compra de materiais e embalagem. Esse lançamento dentro da conta de materiais de consumo é um lançamento a débito. Então, tem aqui ó, um desenho de débito, tem R$100. Qual é o saldo da nossa conta? 100. Então, qual fica o 100 aqui? A débito. Então, o saldo é 100, devedor. Qual é a contrapartida? A conta fornecedores. Mais uma vez, relembrando, o código começa com 2 porque é uma conta do passivo. Qual é a data? No dia 30/11, a mesma data que a gente realizou o registro na conta materiais de consumo. A nossa contrapartida é a conta de materiais de consumo, o mesmo código aqui, para vocês identificarem. Qual é o histórico? Compra de materiais e embalagem. Para ser mais detalhado ainda, a gente poderia ainda colocar prazo, conforme, nota fiscal, número tal e tal e tal e tal. Aqui na contas fornecedores, a gente está reconhecendo a dívida, então, para aumentar o passivo, a gente faz um registro a crédito, que é no valor de 100. A conta não havia nenhum registro anterior, então o saldo da nossa conta é 100. De essência, credora, certo? Pronto, pessoal. Nós acabamos essa aula, né, em relação à escrituração contábil. Essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração da aula. O livro do professor Sérgio Diudice, do Contabilidade Introdutória, e o livro do professor Padovese. Nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhe essa questão dos grupos de conta dentro do balanço patrimonial e a gente vai começar a apurar o lucro da empresa. A gente vai começar a entender como é que ocorre essa formação do lucro e como é que a gente chega nessa informação. Então, até a próxima aula.